Olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em mais um encontro virtual aqui no perfil do 24º Seu. Só peço para vocês me derem um retorno, por favor, se o áudio, se a imagem tá boa. Tá dando para me ouvir? Boa noite a todos os irmãos que estão chegando aí. Só confirme para mim, por favor, se tá dando para ouvir o áudio. Se tá tudo ok? Deixa aqui no comentário, por favor, se está dando para ouvir. Obrigado. Obrigado pelo retorno. Então a gente vai esperar mais um minutinho para a gente dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Oi, Elizabeth, boa noite, obrigado. Obrigado pelo retorno. Boa noite, Fátima. Obrigado, Fátima. Obrigado pelo retorno aí. Então a gente vai dar início ao nosso estudo da noite de hoje. E a gente vai fazer a leitura de uma página aqui de abertura, de preparo. E a gente vai utilizar a mensagem que a gente fez aqui, porque a gente preparou o estudo, que é do Espírito Batuíra, pelo médium Francisco Cândido Xavier. A mensagem é: continuar e recomeçar a cada dia. Continuemos firmes em nossa tarefa, abençoando aqueles que nos firam e orando pelos que nos perseguem e caluniam. Edificar e edificar. Jesus era sozinho, e nós somos uma família de corações pulsando a luz do Evangelho. Sofrer sim, recuar nunca. O Senhor segue à frente. Ainda que lágrimas se nos constituam um salário permanente, é indispensável seguir-lhe os passos, trabalhando e amando sempre. Em nosso favor, os créditos do equilíbrio, da paz e da felicidade íntima, no dever retamente cumprido, com o serviço em nossas mãos. Recomeçar sim, porque Deus também cada dia recomeça no mundo os processos de criação e renovação. Cada manhã se envolve a terra de nova luz e cada dia experiências humanas são transfiguradas para melhor em todas as direções. A própria semente, obscura e anônima, é chamada a reconstituir-se e ressurgir na sombra do solo. Não nos faltarão trabalho, cooperação, solidariedade e esperança. Mensagem de Batuíra pelo médium Chico Xavier. E nesse momento eu convido a todos os irmãos para que a gente possa junto aqui fazer a nossa prece de abertura do nosso trabalho de hoje. Senhor Deus, Pai Criador, de infinito amor e bondade, de infinita misericórdia e sabedoria. Agradecemos a Ti, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui hoje, nessa noite, reunidos para falar do Seu Evangelho, dos Seus ensinamentos, da nossa querida doutrina espírita. Senhor,
Gratidão por todas as oportunidades de experiência e aprendizado que o Senhor nos oferece a cada dia. A oportunidade de recomeçar e continuar a nossa jornada. Nesse momento, Pai, pedimos a Ti que abençoe a todos nós que estamos aqui, vinculados virtualmente, mas que estamos unidos em espírito, em pensamento, e pedimos ao Senhor que abençoe também a todos os nossos irmãos em humanidade, todos os nossos companheiros que estão aí, junto conosco, atravessando esses desafios dos dias atuais. Senhor, nos ampare, fortaleça a nossa fé e nos encoraje a seguir adiante com a sua luz, com o seu amor. Obrigado, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite aos irmãos que chegaram aí na hora da prece. A mensagem de hoje, que foi proposta para o estudo, é continuar e recomeçar a cada dia. E aí a gente traz essa mensagem do Espírito Batuíra, pelo nosso querido irmão Chico Xavier, que traz essa reflexão para a gente muito importante sobre a necessidade de nós continuarmos firmes em nossas tarefas, seguindo adiante, seguindo em frente, diante daquela situação, daquele ideal que nós seguimos, nossa crença, diante da nossa vontade, do nosso entendimento, né? E aí a primeira frase que o Espírito Batuíra traz para a nossa reflexão é o seguinte: ele fala para a gente: continuemos firmes em nossa tarefa, abençoando aqueles que nos firam e orando pelo que nos persegue e calunia. E aí ele nos chama a atenção a respeito dessa questão da nossa tarefa. E aí a gente se pergunta: será que nós já estamos conscientes da nossa tarefa? Será que nós já estamos conscientes do nosso propósito de vida, do nosso objetivo, do nosso ideal? Então a gente busca na doutrina espírita o esclarecimento, a informação, o ensinamento que dá a base, né, a sustentação para a nossa vida, para a nossa jornada. E a doutrina nos traz o pensamento de que todos nós somos filhos de Deus, espíritos imortais, que fomos criados em um momento por Deus, simples e ignorantes, né? Mas fomos criados com um objetivo de crescer, um objetivo de nos desenvolvermos, um objetivo de evoluirmos. E aí a gente busca aquele ensinamento de Jesus que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 48, que o mestre diz o seguinte: sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E com essa mensagem, o Cristo ele nos oferece uma diretriz, ele nos oferece uma direção, um sentido para as nossas vidas, um objetivo para as nossas vidas. Então o Cristo nos apresenta ali uma meta: sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí a doutrina espírita vem nos explicar, vem nos orientar, nos esclarecer que na verdade é uma perfeição relativa, né? Nenhum de nós aqui a gente tem a pretensão de alcançar aí a evolução, a perfeição máxima do Criador, porque somente o Pai tem essa perfeição, somente o Pai é perfeito. Então todos nós, enquanto espíritos em processo evolutivo de crescimento espiritual, somos seres perfectíveis, ou seja, nós temos aí a possibilidade sim de desenvolver as nossas habilidades, de desenvolver as nossas capacidades, de desenvolver a nossa moralidade e a nossa inteligência, para que a gente possa um dia alcançar aí um estado de perfeição, um estado de pureza espiritual. E a doutrina espírita nos apresenta que existem várias gradações, né? Existem vários estágios nesse processo evolutivo. Desde o espírito simples e ignorante até o espírito puro, o espírito perfeito, existem aí vários níveis de evolução espiritual. E nós estamos inseridos nesse processo de crescimento e amadurecimento espiritual. Então a gente observa que diante da criação, diante, né, da vida, da nossa existência, nós fomos criados em um momento com um objetivo de evoluir, de crescer, de se aprimorar. Então nós estamos aí em uma jornada, em uma caminhada, em um processo. E durante esse processo, nós vivenciamos muitas oportunidades
muitas experiências, muitas situações, relacionamentos, tudo isso nos oferecendo chances, oportunidades da gente desenvolver essas habilidades e essas capacidades morais e espirituais. Segundo a doutrina espírita, nós temos que desenvolver duas asas, né? A asa da intelectualidade e da moralidade. O Kardec fala para a gente sobre evolução intelecto-moral. Só que para a gente desenvolver isso, esse intelecto moral, nós precisamos, então, atravessar essa jornada, caminhar, né? Aproveitando aí as oportunidades da vida, oportunidades do dia a dia, para a gente ir construindo esse crescimento, construindo aí essa evolução. Então a gente consegue entender que todos nós temos um propósito de vida, todos nós temos um sentido em nossa vida, todos nós temos um objetivo na nossa vida, que é o objetivo de crescermos, de evoluirmos, de nos melhorarmos. Então todos nós estamos inseridos na lei do progresso, que é uma lei natural, uma lei divina. Todos nós estamos inseridos. E essas experiências que nós vivenciamos têm aí a chance, a oportunidade de nos trazer as ferramentas, as possibilidades da gente utilizar isso a nosso favor. Então nós, enquanto seres espirituais, seres imortais, nós temos a oportunidade de reencarnar, de voltar à vida material, de voltar à vida física, justamente com o sentido, com o propósito da gente aproveitar, através dessas experiências materiais, dos nossos relacionamentos, da relação conosco mesmo, com o outro, através dessas experiências da matéria, a gente tende a utilizar isso em prol do nosso crescimento espiritual. Então a vida física, a vida material, ela sim, é sim uma grande chance, uma grande oportunidade de crescimento, de evolução. Aqui nós temos a chance de repararmos, né, débitos do passado, de outras existências, de outras encarnações. Temos a oportunidade de realizar novos aprendizados e temos também a chance de trabalharmos, de servirmos, de sermos úteis diante da obra do Criador. Então a obra de Deus é a instalação, né, do reino dos céus na terra, do reino dos céus no coração do homem, ou seja, é ajudar a humanidade a se transformar, a evoluir, a todos nós. Todos nós fazemos parte disso. Então a gente reencarna diante dessa lei do progresso para a gente se ajudar uns aos outros a caminharmos nessa direção do crescimento e da evolução moral e espiritual. E aí a gente tem toda essa sustentação, todo esse amparo espiritual, o amparo divino, o amparo de Jesus, para que a gente possa trilhar essa jornada e aproveitando o máximo dessas experiências materiais e espirituais para o nosso crescimento. Então, o Espírito Batuíra, ele continua o texto falando o seguinte: edificar e edificar. Ou seja, ele nos traz aqui uma reflexão sobre a necessidade que nós temos de construir, né, de fabricar ou de edificar a nós mesmos moralmente. Então essas vivências, esse dia a dia do relacionamento, a interação, a troca com o outro, são oportunidades de construção. Construção do nosso caráter, construção de nossa moral, construção da nossa intelectualidade. São oportunidades que a gente tem, que a gente recebe por Deus, que está no controle de tudo, né? Oportunidades para a gente se desenvolver. Então, quando o Espírito vem orientando para a gente edificar e edificar, ele nos convida a aproveitarmos essa experiência material, aproveitarmos essa nossa existência material para que a gente possa realmente consolidar esses aprendizados, esses ensinamentos do Mestre, para a gente crescer, para a gente evoluir diante dessa jornada. E aí ele diz o seguinte, que Jesus era sozinho e nós somos uma família de corações pulsando a luz do Evangelho. E aí a gente percebe que realmente todos nós, enquanto filhos de Deus, nós viemos para esse planeta, para essa encarnação, para essa oportunidade de vida material, com o intuito de estarmos aqui juntos, com nossa família, com amigos, com dentro do centro, da nossa religião, interagindo uns com os outros e fortalecendo uns aos outros. Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo muito interessante, que ela fala a respeito de nós darmos o suporte uns aos outros para essa jornada.
E por que a espiritualidade vem nos sugerir, nos inspirar a respeito desse auxílio mútuo? Porque a gente sabe que todos nós estamos aqui encarnados no planeta Terra e que o planeta Terra é um planeta realmente, um mundo de provas e expiações. Não é verdade? Então, quando a gente encarna em um mundo de provas e expiações, nós estamos sujeitos a vivenciar situações no nosso dia a dia, na nossa vida, de provas e expiações. E nesse momento, nós estamos passando por uma grande prova coletiva, né? A questão da pandemia, a questão do vírus, né? Do Covid. Nós estamos passando por uma grande prova coletiva. E aí o que o Espírito vem nos sugerir? Que nós somos uma grande família de corações pulsando a luz do Evangelho. Então é um momento em que a vida, em que Deus, a espiritualidade, nos convida a olharmos uns para os outros, no sentido da gente poder gerar essa empatia em nós, para que a gente possa se ajudar, para que a gente possa realmente compartilhar desses momentos, nos ajudando, nos amparando, nos acolhendo, nos auxiliando. Porque a jornada, essa travessia que nós temos que trilhar, essa jornada que nós temos que trilhar, ela é realmente desafiadora. A vida em um mundo de provas e expiações, como a gente observa o tempo inteiro, as situações ao nosso redor, na nossa família, no nosso lar, a gente passa por grandes desafios no nosso dia a dia, por algumas dificuldades, turbulências. Então é desafiadora essa trajetória no mundo material. Daí a necessidade de nós nos unirmos ali no nosso lar, na nossa família, nos nossos amigos, no centro espírita, na religião. A necessidade dessa união é importante justamente para dar esse suporte, para dar esse auxílio, essa ajuda. Porque juntos nós temos a possibilidade de enfrentar situações desafiadoras de uma forma melhor, de uma forma diferente. Sempre quando nós temos uma ajuda, um suporte, nós enfrentamos de uma forma diferente as situações desafiadoras. Então o Espírito vem nos sugerir que nós somos cristãos, que nós somos espíritas, que nós estamos aqui diante dessas situações, mas que a gente pode enfrentá-las de uma outra forma a partir do momento que a gente se une, a partir do momento que a gente quer realmente se ajudar, a partir do momento que a gente enxerga realmente a dor do outro, quer colaborar, quer servir, quer ser útil. Então a gente está trabalhando em prol do nosso crescimento, mas também estamos contribuindo na vida do outro. E aí a gente vai crescendo junto, a gente vai se melhorando, se ajudando. E aí ele diz o seguinte: a gente vai até sofrer sim, mas não vamos recuar. Ele coloca no texto: sofrer sim, recuar nunca. Por quê? A partir do momento que nós estamos amparados, conectados uns com os outros, fortalecendo a nossa fé, a gente tem mais força para seguir adiante. A gente tem mais coragem de seguir adiante. A gente tem mais vontade até de continuar a trajetória. A gente imagina que quando a gente enfrenta um desafio sozinho, realmente, às vezes a gente pode sentir que a carga é muito maior, né, do que a gente pode suportar ou aguentar. Só que aí vem Jesus e diz que o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então o tempo inteiro o Mestre, com suas orientações e com seus ensinamentos, ele vem nos mostrar que nós temos sim a possibilidade, a capacidade de suportarmos esses desafios e ultrapassar essas barreiras. E aí a espiritualidade nos mostra. Nós temos uns aos outros para compartilhar e partilhar desses momentos para que a gente possa seguir adiante, mesmo diante das dores e das aflições. Então ele diz: sofrer sim, mas recuar nunca. E a gente lembra do ensinamento do Mestre Jesus, que ele diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. E aí essa mensagem de Jesus, eu acho que hoje em dia ela está sendo muito importante para a nossa reflexão. Diante de todos os momentos e situações de aflição, de enfrentamentos que a gente tem passado, de dificuldades reais que nós temos vivenciado, essa mensagem ela vem para nos trazer uma força, uma coragem, para nós continuarmos, para a gente seguir em frente. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus ele fala para a gente que se nós soubermos aproveitar essas oportunidades, se nós soubermos suportar esses desafios, se a gente souber seguir adiante, conseguir enfrentar e seguir adiante, nós seremos consolados. E qual seria essa consolação, né?
Como a gente consegue enxergar uma bem-aventurança, uma felicidade diante do sofrimento? Justamente naquilo que o Mestre diz, que nós estamos aqui nesse planeta para nos aprimorarmos enquanto espíritos imortais que somos. Estamos aqui nessa jornada material para nos depurar, para crescermos, para evoluirmos. E essa jornada ela tem desafio, ela tem sofrimento, ela tem dor. Mas se nós soubermos lidar, vivenciar, passar por essas experiências com fé, com resignação, com coragem, nós mesmos geraremos no nosso íntimo essa força, essas emoções positivas, desse consolo. Porque o amparo nós já temos. O amparo de Deus, o amparo de Jesus, o amparo da espiritualidade. Esse amparo já é presente, já está presente em nossas vidas. E esse consolo, ele não vem apenas de Deus, apenas do Pai, mas sim da satisfação íntima que nos é proporcionada a partir do momento que a gente ultrapassa um obstáculo, que a gente vence um desafio. Isso gera no nosso íntimo essa satisfação, essa consolação diante daquilo que a gente enfrentou e venceu e saiu vitorioso. Então a mensagem do Cristo, ela vem para justamente transformar o nosso ponto de vista, transformar e modificar os nossos pensamentos, a nossa mentalidade, para que a gente possa realmente se fortalecer durante a trajetória. Às vezes a gente pode pensar assim, mas já fiz tanta coisa, já passei por tanta situação, às vezes queria voltar lá atrás para fazer diferente, porque talvez se eu fizesse diferente, hoje eu estaria vivenciando uma outra situação. E aí a gente se recorda de uma frase, né, do Chico, muito interessante, que ele diz para a gente: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos começar agora e fazermos um novo fim. Então essa mensagem do Chico, ela vai muito de acordo com o que a gente está falando, né, sobre essa questão de continuar e recomeçar a cada dia. Por quê? A cada dia a gente tem a oportunidade, né, de recomeçar, de fazer diferente. A cada dia nós temos a oportunidade de criar um novo fim, né? A gente não consegue voltar lá atrás, no passado, e refazer algumas coisas, e reconstruir lá atrás, no passado, algo que já aconteceu, que a gente já fez, que já vivenciou. Mas a gente tem sim a oportunidade. E aí, a partir do momento que eu entendo, que eu percebo que aquilo que eu fiz não estava de acordo, ou que aquilo que eu fiz não era o mais... não era aquilo que era importante naquele momento, hoje nós temos a oportunidade de recomeçar. Nós temos a oportunidade agora de iniciar uma nova trajetória. E sim, lá na frente nós teremos um novo fim, um outro fim, né? Chico também, em outro momento, ele fala pra gente, a cada dia é como se recebêssemos um livro com páginas em branco. E aquilo que nós colocamos no livro corre por nossa conta, né? Então nós temos sim, a cada novo amanhecer, a cada novo dia, uma outra oportunidade de recomeçar, de reiniciar e de continuar a nossa trajetória. É interessante essa questão do continuar e recomeçar, porque quando a gente pensa que nós somos espíritos imortais, né, e que ora estamos aqui no plano material, ora estamos no plano espiritual, a gente identifica que nós fomos criados em um momento, né? E que a vida, desde aquele momento que nós fomos criados, ela foi sendo vivenciada, foi sendo adicionada experiências, vivências, mas é a mesma vida, desde o momento da nossa criação, não é? Só que essa mesma vida, ora a gente está no plano físico, ora a gente está no plano espiritual. Então, toda vez que nós reencarnamos, nós estamos aí recomeçando uma nova trajetória, mas nós, na verdade, estamos continuando uma jornada. A gente retorna ao plano espiritual, e aí nós recomeçamos no plano espiritual, mas nós estamos continuando uma trajetória, né? Então, dar continuidade à nossa vida, recomeçar a cada dia, é um convite de Deus para todos nós. É o convite da lei divina para todos nós. Continuar e recomeçar a cada dia. Porque o Pai, ele entende que todos nós estamos inseridos aí nesse processo. O Pai entende que todos nós estamos inseridos
nessa longa jornada aí de aprendizado, de crescimento, de evolução, de aprimoramento moral e espiritual. E ele entende que todos nós estamos em um momento de evolução. E que esse momento que cada um de nós estamos, particularmente, nós temos escolhas que às vezes não são tão boas, nós temos escolhas que às vezes não colaboram muito para esse nosso crescimento. Por isso, ele, sábio, perfeito do jeito que é, entendendo o nosso íntimo, entendendo a sua criatura, ele, com as suas bênçãos e com a sua misericórdia, ele nos dá essa oportunidade de recomeçar. Então a reencarnação é a maior oportunidade que nós temos de continuar e recomeçar a nossa trajetória. A reencarnação, essa misericórdia divina de nós reencarnarmos, é uma grande oportunidade de nós recomeçarmos a nossa trajetória. E aí, depois que nós reencarnamos, a cada dia vivido é ali uma nova oportunidade também de recomeçar. Quando chega agora, né, o fim do dia, vai chegando a noite, a gente olha para trás e vê tudo aquilo que nós vivenciamos durante esse dia. Tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós enfrentamos, tudo aquilo que nós já vencemos, ou talvez aquelas escolhas que não foram tão boas assim nesse dia vivido. E a gente começa a passar isso na nossa mente, relembrando, como sugeria para nós Santo Agostinho, né? No final de cada dia, passe revista no seu dia, porque assim a gente vai conseguir perceber, visualizar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos realizando, como nós estamos nos colocando aí diante da vida. E aí a gente vai começar a perceber os nossos erros, os nossos acertos, as nossas tentativas, as nossas falhas. E aí chega a noite e nos dá a oportunidade de, no próximo dia, um novo recomeço. Com o nascimento de um novo dia, nasce uma nova oportunidade de recomeçarmos, de fazermos diferente do que fizemos ontem, de aproveitarmos as oportunidades que talvez a gente não tenha aproveitado antes. Então Deus, ele é misericordioso, ele é sábio, ele é perfeito, né? E ele entende esse processo. E aí a doutrina vem, a espiritualidade vem para nos chamar a atenção, nos trazer essa reflexão, para a gente também entender esse processo. Certa vez eu li uma mensagem da Madre Teresa que dizia o seguinte, que nós estamos numa condição que é muito mais fácil nós errarmos do que acertarmos na jornada. Que é muito mais fácil nós cairmos em erro do que acertarmos. E essa mensagem me chamou muita atenção, porque às vezes a gente se cobra tanto, né? Se pune tanto, se crucifica tanto por erros que nós cometemos, por falhas que a gente comete. Mas aí a gente começa a perceber que se a gente se cobra tanto é porque a gente está se colocando numa condição já de perfeição, né? Numa condição de pureza espiritual. Porque, na verdade, nós ainda nesse processo evolutivo, nós estamos sujeitos a erros, nós estamos sujeitos a falha. O importante, na verdade, é nós identificarmos essas falhas, identificarmos esses erros e nos perguntarmos o que nós podemos aprender com isso, o que nós podemos aprender com esse erro, aprender com essa falha. E tirar ali o ensinamento, o aprendizado daquela situação, para que numa próxima vez a gente possa utilizar esse ensinamento a nosso favor. Ou também compartilhar com o outro, com um irmão de jornada, né? E aí, aproveitando então, tendo um olhar diferente para a nossa jornada, a gente vai aproveitando melhor a cada dia. E aí a gente vai aproveitando melhor os nossos recomeços. E assim a gente vai dando continuidade a essa obra. Quando o Espírito fala para a gente edificar e edificar, ele nos sugere que nós estamos participando de uma construção, né? A construção de uma obra. Quando a gente pensa na construção de uma obra, a gente pensa que a gente inicia, tem um passo a passo nessa obra, né? A gente não dá salto, a gente não parte de um terreno e vai lá e já começa a construir o telhado da obra. A gente precisa ir lá preparar o terreno, a gente precisa ir lá e preparar o alicerce, depois a gente faz o chão, sobe as paredes, faz os detalhes, sobe, faz o telhado da obra, né? E até chegar lá em cima na cumieira, terminando então toda a obra. Então é um processo.
E todos nós estamos nesse processo. Então, às vezes, a gente precisa olhar para a gente e reconhecer que a cada dia nós estamos tendo uma oportunidade diferente de trabalhar, de servir, de sermos úteis, uma oportunidade de nos conhecermos melhor e de buscar entender e perceber o que é que a gente precisa transformar, o que é que a gente precisa se modificar. O ensinamento de Jesus, o Evangelho de Jesus, é um convite à transformação da humanidade. É um convite à nossa transformação enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto espíritos imortais. Só que para eu realizar essa transformação, no primeiro momento eu preciso identificar o que precisa ser transformado. E aí a gente lembra da mensagem, da questão do Livro dos Espíritos, que fala como a gente pode realizar esse crescimento, como a gente pode realizar essa evolução, essa melhoria. E aí ele fala para a gente o seguinte: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, para a gente realizar essa transformação, para a gente realizar essa reforma íntima, é necessário a gente se reconhecer, se conhecer, conhecer a nós mesmos. Esse é o primeiro passo. Porque só a partir desse conhecimento de nós mesmos que a gente vai conseguir identificar quais são as mazelas que eu ainda trago comigo, quais são os erros que eu ainda cometo, quais são as atitudes que eu ainda realizo que não condizem com esse meu propósito, com esse meu objetivo de crescer e de evoluir. E aí, através dessas identificações, dessas percepções, a gente tem a possibilidade de fazer diferente, de renovar. Né? A gente tem a oportunidade no dia a dia, a gente estar mais atento, a gente perceber melhor as situações para que a gente possa agir de uma nova forma, de uma forma diferente. Renovando, recomeçando, continuando. E aí esse espírito de Batuíra, ele fala o seguinte: o Senhor segue à frente. Ainda que lágrimas se nos constitua salário permanente, é indispensável seguir-lhes os passos, trabalhando e amando sempre. E aí a gente lembra de uma passagem de Jesus que ele diz o seguinte: se quiseres vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então essas mensagens nos mostram que realmente nós precisamos tomar nos nossos ombros as nossas cruzes, ou seja, os nossos desafios íntimos, né? Nossas mazelas, nossos vícios ainda morais. E a gente precisa, mesmo diante desse desafio e dificuldade que nós temos, continuar seguindo em frente. Continuar realizando aquilo que a gente se propôs a realizar no bem. Continuar fazendo essa nossa tarefa, esse nosso trabalho íntimo de construção, de desenvolvimento pessoal. Continuar tentando, se esforçando. Continuar fazendo a nossa parte. Porque quanto mais nós trabalhamos nessa obra íntima, né, de construção interna, de modificação, de transformação, mais força a gente vai ganhando para a gente seguir em frente, seguir adiante. Porque quanto mais a gente trabalha em prol dessa transformação, mais a gente vai se conectando com essas forças do bem, com essa espiritualidade, porque eles vão percebendo ali nos nossos esforços a vontade, o desejo de crescer, de se melhorar. E aí a gente percebe naquela questão que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Então, mesmo diante dos desafios, se a gente segue em frente, trabalhando, se esforçando, se dedicando, e aí então a espiritualidade reconhece isso. E todo esse esforço é muito válido. E todo esse esforço ele é muito útil em prol dessa transformação, em prol desse processo que estamos inseridos. Então, recomeçar, sim, porque Deus também, a cada dia, recomeça no mundo os processos de criação e renovação. Jesus, em algum momento, ele disse para a gente: o meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Né? E o que essa mensagem do Cristo nos sugere? Que a gente continue o nosso trabalho, continue a nossa tarefa, porque a nossa maior missão aqui na Terra é a nossa tarefa íntima de transformação. É o nosso trabalho interno de construir um novo homem, um novo ser, né? Através das oportunidades do dia a dia. A espiritualidade nos sugere que a gente possa deixar para trás um homem velho em busca do homem novo. Como que a gente faz isso? Através desse trabalho íntimo,
através dessa reforma íntima, dessa transformação íntima. E tudo isso é possível através desses esforços, desse trabalho. E aí, quando a gente fala de trabalho, a gente vai lá no Livro dos Espíritos e a gente questiona o que é trabalho, né? E a espiritualidade diz pra gente que toda ocupação útil é trabalho, né? Toda ocupação útil é trabalho. Então, se a gente está buscando, através dos estudos, se a gente está buscando através das leituras, através do trabalho na caridade, através de servir, tudo isso é útil para esse nosso crescimento. Se a gente está na nossa casa fazendo preces, orações para a humanidade, para os irmãos aflitos, para os irmãos enfermos, se a gente está fazendo o nosso culto do Evangelho no lar, realizando ali aquela energia, né? Gerando aquela energia boa, positiva, em prol de nós, nossa família, da humanidade, tudo isso é útil, tudo isso é trabalho, tudo isso auxilia nesse nosso crescimento, tudo isso auxilia na nossa transformação, tudo isso auxilia na lapidação, né, das nossas arestas que ainda trazemos aí conosco. Então aqui ele diz o seguinte, que recomeçar sim, porque Deus também cada dia recomeça no mundo. Então Deus está o tempo inteiro criando e renovando. E o Espírito André Luiz ele diz para nós que todos nós somos co-criadores com Deus. Não é? Deus criou o mundo, Deus criou a vida, Deus criou a existência, e nós estamos o tempo inteiro, através do nosso pensamento, da nossa vontade, do nosso desejo, das nossas ações, co-criando junto com Deus. Não é? Então a gente vai criando a nossa realidade, a gente vai transformando a nossa realidade através dos nossos esforços, desejo e vontade, através da nossa fé, através dos nossos pensamentos. Tudo isso nos auxilia, tudo isso são ferramentas para essa construção íntima. E aí ele diz o seguinte, que cada manhã se envolve a terra de nova luz e cada dia experiências humanas são transfiguradas para melhor em todas as direções. Olha só que interessante. Às vezes a gente fala assim, mas está tão difícil, o planeta está tão difícil, nosso país é tão difícil, nosso estado, parece que só piora, parece que nada melhora aqui. E aí a gente vem e recebe essas orientações da espiritualidade, que a cada dia, a cada nova manhã se envolve a terra de nova luz. Então novas experiências humanas são transfiguradas para melhor em todas as direções. Então essas mensagens nos dão força para nós continuarmos seguindo a nossa trajetória, nos dão força para a gente conseguir realizar as nossas tarefas, por menores que sejam. Porque às vezes a gente fica pensando assim, não, tarefa verdadeira são aquelas tarefas grandiosas, que atendem muitas pessoas, que é isso, que é aquilo. Não. As nossas tarefas, elas são importantes, sejam elas quais forem. Nossas tarefas são importantes porque são através delas que a gente gera crescimento moral e espiritual. São através delas, dessas experiências, que a gente vai moldando aí o nosso caráter, a nossa moral, o nosso intelecto, e assim a gente vai continuando na jornada. E aí ele diz, a própria semente obscura e anônima é chamada a reconstituir-se e ressurgir na sombra do solo. Não nos faltarão trabalho, cooperação, solidariedade e esperança. Então, essas mensagens, elas trazem realmente essa força para a gente seguir adiante, para a gente continuar. Nesse momento a gente lembra até uma passagem do Mestre, quando ele traz Lázaro, né, de novo à vida. E essa passagem ela é muito significativa e muito importante para a gente refletir. Por quê? Naquele instante, narra o Evangelho, que Lázaro estava morto há 4 dias, ou seja, estava sem vida, né? Estava morto. E aí Jesus ele chega, naquele instante, com a missão, com a tarefa de trazer Lázaro de novo à vida. E aí Jesus chega na frente da sepultura, do túmulo de Lázaro e diz, Lázaro, vem para fora. Essa mensagem é interessante, não só do ponto de vista do acontecimento, da narrativa em si, mas o que ela traz para a gente de significado moral, de figura, de linguagem, de figura moral para a gente. Quando Jesus convida Lázaro a retornar à vida, né? Lázaro, vem para fora, e Lázaro ressuscita, a gente pensa que, na verdade, Jesus está o tempo inteiro também nos convidando a voltarmos à vida, a voltarmos a viver, nos convidando a levantarmos de onde nós estamos, para que a gente possa continuar seguindo em frente, para que a gente possa continuar seguindo a nossa jornada.
trabalhando, servindo, amando, perdoando, sendo grato. Porque essa mensagem de Lázaro é um exemplo de Jesus para todos nós, da importância de nós continuarmos e de nós recomeçarmos a cada dia. Jesus, naquele instante, estava oferecendo a Lázaro a oportunidade de recomeçar a sua trajetória. E a cada dia, quando nós somos convidados pela manhã a levantarmos de nossas camas para um novo dia, nós estamos sendo convidados por Jesus, por Deus, a recomeçar a nossa caminhada, a recomeçar a nossa jornada e continuarmos aí nessa grande trajetória imortal que a gente tem pela frente. Então, meus irmãos, essa é a reflexão que a gente gostaria de trazer nessa noite de hoje, da importância de nós recomeçarmos a cada dia e de nós continuarmos na jornada, na trajetória, na busca, no objetivo que todos nós temos para nossas vidas. Jesus é o nosso mestre, é o nosso modelo, é o nosso guia. O nosso ideal é o crescimento moral e espiritual. O nosso objetivo é nos tornarmos seres humanos melhores, espíritos melhores. Então nós temos aí a cada dia uma nova oportunidade, uma nova chance de fazer diferente, de fazer melhor do que nós fizemos ontem e de nos tornarmos aí seres humanos melhores. Então que a gente possa realmente abraçar essas oportunidades, que a gente possa aproveitar essas experiências, aproveitar essas vivências, aproveitar esses relacionamentos, às vezes os desafios também, porque tudo isso é oportunidade de aprendizado, tudo isso é oportunidade de transformação íntima, de renovação moral e espiritual. Então que a gente possa realmente perceber a cada vivência, a cada experiência, uma chance de nós nos renovarmos, uma chance de nós recomeçarmos e continuarmos em frente nessa linda trajetória de evolução e de progresso moral e espiritual, com a certeza, com a convicção de que Deus está nos amparando o tempo inteiro, com a certeza e com a convicção de que Jesus está olhando por nós o tempo inteiro, com a certeza e com a convicção de que nossos guias e mentores espirituais estão sempre conosco, nos dando o amparo, a sustentação, a inspiração que precisamos para enfrentar os nossos desafios. Que a gente possa confiar, que a gente possa realmente ter fé, acreditar, porque essa força poderosa do bem, da paz e da luz está sempre conosco, nos impulsionando e nos estimulando a continuarmos, a seguirmos em frente nessa nossa jornada evolutiva. Meus irmãos, muito obrigado e eu gostaria de convidá-los para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, Pai Criador, de infinito amor e bondade, de infinita misericórdia, agradecemos imensamente a Ti, ó Pai, pela oportunidade da vida, pela oportunidade da existência, pela oportunidade da encarnação. Agradecemos imensamente, Senhor, a oportunidade do aprendizado diário, de a cada dia termos um novo recomeço para fazermos melhor do que fizemos ontem, de aproveitarmos mais as oportunidades que um dia deixamos passar. Senhor, nos sustente, nos inspire na fé, nos dê coragem e resignação para seguirmos adiante na nossa jornada. Pai, abençoe a todos nós, humanidade. Abençoe a todos nós que estamos enfrentando essas provas coletivas, essas situações desafiadoras, difíceis que temos enfrentado. Abençoe a cada um de nós. Sustente-nos na fé, Senhor. Nos conforte, nos console, mas nos esclareça e nos estimule, Pai, a seguir adiante, vencendo os nossos desafios, vencendo as nossas batalhas, para que a gente possa, Pai, realmente, um dia, habitarmos esse reino de paz, de felicidade e de alegria no nosso íntimo, o reino dos céus dentro de cada um de nós. Senhor, abençoe-nos e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Um grande abraço a todos. Boa noite.